are things? Como é que estão as coisas? Alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, então vamos relembrar um pouquinho, né, o que a gente viu na aula passada, que nós falamos sobre a importância, né, da língua inglesa, ou seja, nós falamos com vocês, abordamos que nós já utilizamos no nosso dia a dia algumas palavras do inglês, né, dentro da nossa língua, do nosso cotidiano, como, por exemplo, tablet, o short, né, o hot dog, o iPhone. Então, são muitas palavras, né, web, internet, são muitas palavras que nós utilizamos normalmente, né, principalmente as palavras voltadas para as mídias, né, e que vêm da língua inglesa e que elas continuam aqui na língua inglesa, nós utilizamos normalmente. E hoje, né, antes da gente começar qualquer conteúdo gramatical, é importante que a gente tenha esse entendimento. E também, o que a gente vai falar hoje, nós vamos falar hoje sobre transparent words, ou seja, palavras transparentes. O que são essas palavras transparentes? Bom, são palavras de idiomas diferentes, com escrita e pronúncia similares, que, quando traduzidas, realmente têm significados iguais ou bastante parecidos, né? Como, por exemplo, são palavras, como o nosso exemplo, né, da língua inglesa com o português, são palavras da língua inglesa que se parecem com o português e têm a mesma tradução. Por exemplo, bank, banco, violino, violino, fruit, fruta, tênis, né? Tênis, park, parque, airport, aeroporto, né? Ou seja, observe aí que são palavras, né, que se parecem com o inglês, que se parece com o português. Mas nós devemos ter muito cuidado, porque temos aquelas também que se parecem, mas não é, que são chamadas de false friends, ou, no caso, falsos cognatos, tá? Então, aqui nós temos esse outro tipo de palavras. Bom, aqui nós temos transparent words, né, versus false friends, ou seja, os falsos cognatos podem ser entendidos como palavras escritas de modo similar, mas que têm significados diferentes, né? Muitas vezes, por derivarem das mesmas línguas ancestrais, como o latim, por exemplo, elas possuem grafias e até mesmo sons semelhantes. Então, na língua inglesa, os falsos cognatos também são conhecidos como false friends e podem ser divididos em duas categorias diferentes: os que são puros e os que são eventuais, tá? Bom, então o que vocês têm que entender? Bom, qual é a função? Dentro de um texto, de um contexto, de uma leitura de uma frase, quando nós vamos traduzir uma frase ou um texto, às vezes nem sempre a gente tem um dicionário em mão, não é isso? Então é necessário que a gente entenda que existe, né, algumas palavras do inglês que são parecidas com o português e que tem algumas delas que são cognatas, que são verdadeiras, e tem outras que são falsas, que são os falsos cognatos, que se parecem, mas que não são. E aí que a gente precisa entender que temos que ter cuidado com os falsos cognatos, tá? Então, aqui nós temos uma pequena lista, né? Os falsos cognatos puros, que são o quê? São palavras que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de parecerem graficamente entre si. Então, vamos observar aqui o quadro e ler o quadro, tá? Então, leia aí comigo. Então, temos aqui, né, a coluna dos falsos cognatos e depois o significado em português. Ó, motel, né, que é um hotel de beira de estrada. É diferente, né? Aqui o motel é o quê? É outra coisa, não é isso?
College. College é faculdade. A gente acha que é colégio, mas é faculdade. Argument parece argumentar, né? Mas é uma discussão. Journal. Journal parece com jornal, mas é diário. Mayor parece com maior, não é? Mas é prefeito. Agenda parece com agenda, não é? Mas é uma pauta, uma discussão do dia. Anthem, parece com ontem, né? Mas é hino. E aqui nós temos agora os falsos cognatos eventuais, que são aqueles que aparecem não normalmente, né? Eventualmente. Apresentam diversos significados, sendo que um deles pode ser semelhante entre idiomas diferentes. Tais palavras também podem ser conhecidas como polissêmicas, tá? Então, temos aí, vamos ler a coluna em inglês e depois o significado em português. Olha só. Stupid, né? É estúpido, burro. Stance, instância, né? Medicine, medicina, remédio. Service, serviço, cerimônia, no caso, cerimônia religiosa. Justice, justiça, magistrado. Union, união, sindicato. Bachelor, bacharel, solteiro, né? Então, aí a gente pode observar, né, que esses falsos cognatos, como ele diz, que apresentam diversos significados, ou seja, tem mais de um significado. Estúpido, quer dizer, como se fosse estúpido ou burro, né? Então, aqui eu tenho uma atividade, né? São 5 questões para que vocês possam estar interpretando e respondendo. Marcar uma alternativa, tá? Então, temos assim na primeira. Quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para? É para o colégio, o casebre, coliseu, universidade ou escola? Né? Então, veja qual foi. O 2. Se alguém disser que deseja a dessert, o que essa pessoa deseja? Um deserto, uma viagem, uma refeição, uma sobremesa ou novas descobertas. Bom, então, quando não souber, né, nunca tiver visto, podem usar, né, procurar no dicionário o significado de dessert, tá? A tradução correta. E aí você encontra qual é a resposta. Tá certo? Combinado, então? Então, vamos lá para a nossa terceira alternativa. Bom, se eu te digo que quero um avocado, qual é a sua reação? Bom, sair correndo, diz que conhece um advogado, oferece um abacate, diz que não é invocado, oferece um sanduíche. Bom, então pesquisem. 4. Se alguém referisse a algo como comprehensive, essa pessoa está se referindo a algo capaz, compreensivo, abrangente ou ilusório. Então, vejam aí, pesquise no dicionário e descubra qual é a resposta correta e marque. Tá? Quinta questão. O que é a sentença em inglês? She construes her strangers completely well, they like it a lot. Quer dizer em português? Bom, então aqui é uma frase para que vocês traduzam, tá? Vocês vão traduzir e marcar qual é a tradução correta. Ela construiu sua estratégia, né, completamente bem. Eles gostaram bastante. Bom, então vocês vão ler cada um deles e ver qual é, né, a resposta correta, tá certo? Bom, então nós finalizamos a nossa aula de hoje sobre, né, transparent words. Só lembrando, são o quê?
São palavras da língua inglesa que se parecem com palavras do português, tanto em inglês como no português, tá certo? E que devemos ter cuidado para não, ter cuidado para não interpretar errado, Porque existem também as palavras que são falsos cognatos, Que são falsos, que se parecem, mas não são, tá? Então, bye bye!